Então eles têm que inventar um golpe, eles têm que achar um golpe pro Bolsonaro. Não tem jeito, eles vão ter que condenar o Bolsonaro. Já tem gente dentro do STF preocupada com essa hipótese, porque eles achavam que iam acabar com o bolsonarismo, já viram que não vão acabar. Eu acho que o que está acontecendo é isso, acho que está tendo racha no STF. Vamos trazer para o Brasil aqui para a gente aproveitar nosso tempo e falar do julgamento, né, de admissibilidade do Bolsonaro. Uhum. Tu acompanhou o dia todo, foi isso na internet? O dia todo foi isso, só se falava disso hoje. Foi um julgamento, bom, a gente meio que já espera o resultado, né? Não tem como muito que... Não tem como dar outro resultado, né? Não tem como. Tu tem ali Flávio Dino, Moraes, Zanin, Fux, Carmen Lúcia, ou seja, é todo já mundo... Acabou, pô, já ganhou os três. Já e aí? Não, pois é, o grande sopro de esperança foi o voto do Fux, né? Porque o Fux meio que divergiu lá no finalzinho do dia. A última coisa que eles votaram lá, o Fux divergiu, que foi... como é que é esse negócio da denúncia, né? Primeiro tem a sustentação oral dos advogados, então na parte da manhã os advogados fizeram a sustentação oral lá, o advogado do Bolsonaro falou muito bem, explicitou todas as fragilidades do inquérito lá da Polícia Federal, né, todas as coisas. Aí depois eles começaram a votar na parte da tarde as preliminares, né? E nas preliminares, como era esperado, o Alexandre de Moraes dizia que preliminar, por exemplo, é dizer que a delação do Mauro Cid foi inválida. Aí ele falou, não foi válida, né? E aí todo mundo fala, seguindo o relator, todo mundo seguiu o relator. Depois pediram que... aí, quando chegou no final do dia, pediram para que fosse considerado que tinha que ser o plenário do STF que tinha que julgar esse caso, não a primeira turma. E daí, nesse ponto, o Fux divergiu, né? Por que o Moraes quer que seja julgado na primeira turma? Porque, vocês sabem, esse processo todo é muito mais de marketing, de propaganda, do que jurídico mesmo. Juridicamente não tem nada contra o Bolsonaro. Juridicamente é extremamente frágil a coisa toda. Mas o Moraes quer desacreditar o Bolsonaro. Então ele quer uma vitória por unanimidade. Na primeira turma ele consegue a vitória por unanimidade. Ele vai condenar o Bolsonaro por unanimidade. Ele quer isso por causa da propaganda. Além disso, é mais rápido. A primeira turma são só 5 juízes. Então é tudo muito mais rápido. E são 5 juízes alinhados ao Lula. Então é muito mais rápido fazer todo o processo na primeira turma. É o que o Moraes quer. A defesa do Bolsonaro, evidentemente, pediu para jogar isso para o plenário. O plenário tem 2 vantagens para o Bolsonaro. Primeiro, que vai ser mais lento, vai demorar mais tempo, ele ganha tempo. E segundo, que não vai ser unânime, porque vai ter o voto do André Mendonça e do Cássio Nunes, que eles têm feito essa dobradinha, de vez em quando um é contra, o outro é a favor, um é contra, o outro é a favor. Não adianta os dois serem contra, porque eles são minoria do mesmo jeito, mas eles ficam nessa jogada neles. E no final das contas... de qualquer forma, não vai ser unânime, ele não vai ter essa vantagem da unanimidade, vai ter o tempo. E o que aconteceu? O último item que estava sendo discutido lá, o pessoal, todo mundo votou a favor de manter na primeira turma, aí o Fux falou que não. O Fux falou, olha, eu voto contra. Porque eu acho que tinha que ir para o plenário, porque a decisão do próprio STF é que quando é caso envolvendo a autoridade com foro por prerrogativa de função, a coisa tem que ir para o plenário. Já é decisão do STF isso. E aí, ou seja, ficou aquele negócio, ficou um climão ali. O Alexandre de Moraes não gostou, não. Deu para ver a cara do cara, o cara não gostou da história, não. Não mudou nada. Não mudou nada em tese, porque foi voto vencido, continuou na primeira turma, não mudou nada, mas deu para mostrar que tem algum racha ali dentro do STF, o pessoal tá achando que realmente o Alexandre de Moraes está correndo muito com esse processo, tá realmente exagerando nisso daí. Assim, que é um processo político, todo mundo sabe desde o início, mas que tá uma coisa exacerbada, tá uma coisa que tá abrindo margem para no futuro alguém entrar com uma ação rescisória e anular essa toda, tá abrindo margem para isso, né? Então, eu acho que eu tô esperançoso, eu acho que vai ser vão aceitar a denúncia contra ele, não tenho dúvida disso, mas eu acho que tá abrindo brecha aí, tá tendo racha na primeira turma. Então, mas no futuro quando, né? Porque 2030, 2035. Então, mas até lá já foi condenado e já foi preso. Foi pra cadeia, vai pra cadeia, vai sair da cadeia e vai ser descondenado, igual o Lula foi descondenado. E talvez até o pessoal consiga condenar o Alexandre de Moraes por isso, porque
É um absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Existem motivos para condenar o Alexandre de Moraes pelo crime que ele está cometendo com esse atentado, com esse golpe que ele está dando contra a democracia brasileira. Assim, vai acontecer? Não sei se vai acontecer, mas é uma possibilidade que o que eu entendo é o seguinte, já tem gente vendo isso, né? O que aconteceu? O STF achava que o Bolsonaro era um fenômeno de ocasião, era um negócio que... O pessoal votou errado ali, né? Empolgou com o Bolsonaro, votou nele, coisa e tal. Se ele tirar o Bolsonaro, resolve o problema. E tirar o Bolsonaro e não resolveu o problema. E é esse a coisa que eu acho que já estão começando a perceber que não é bem assim. Que o crescimento da direita no Brasil é um fenômeno orgânico, que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, essa insatisfação com o Estado, com o establishment político, está crescendo no mundo todo. Então, no final das contas, o que o pessoal está vendo é isso. Dentro do STF já deve ter gente pensando se, pô, não é melhor a gente dar uma maneirada nessa história, não é melhor a gente ir mais devagar, não é que não vão condenar o Bolsonaro, não, eles vão condenar o Bolsonaro de qualquer jeito. Eles têm que, porque, para pensar, a única justificativa que eles têm para todos os absurdos que eles fizeram nos últimos anos é dizer que eles estavam protegendo o Brasil de um golpe. Então eles têm que inventar um golpe, eles têm que achar um golpe para o Bolsonaro. Não tem jeito, eles vão ter que condenar o Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, eles podem fazer isso de uma maneira mais cuidadosa, sem fazer uma coisa tão escrachada como o Alexandre de Moraes está querendo fazer, tão politicamente aberta como o Alexandre de Moraes estão querendo fazer, né? Então, eu acho que o que está acontecendo é isso, eu acho que está tendo racha no STF. Fiquei com uma expectativa boa para o futuro, não para agora. Futuro bem longe, porque tu falou... Daqui a 5 anos. 5, 10 anos. Exatamente. É isso aí. Tá. Agora, 2026, então vai ser Bolsonaro condenado. E preso. Eu acho que vai ser muito ruim para a democracia brasileira o Bolsonaro não concorrer em 2026. Mas o que está pintando é isso daí. Ele não concorrer em 2026. Mas de qualquer forma isso não muda o fato de que ele vai poder indicar o Tarcísio, ou vai poder indicar o Eduardo Bolsonaro, ou vai poder indicar Michele Bolsonaro. Eu não sei quem é que ele vai indicar, mas qualquer um desses tem chance sim de ganhar em 2026, e eu acho que é isso que eu falo para vocês, o pessoal tinha expectativa que anulando o Bolsonaro ia matar o bolsonarismo, e não é isso que vai acontecer. Vai ganhar o candidato que o Bolsonaro indicar em 2026. Existe... O único risco é aquilo que eu falei para vocês, o Lula vendo que vai perder, partir para a solução Venezuela, existe esse risco, mas eu acredito que não dê certo também. Se ele tentar isso, também vai dar errado para ele. Aí teria que ter a força, teria que ter o Ministério, o Exército. Apoio do Exército, ele não vai ter o apoio do Exército. De novo... Bolsonaro não teve, ele vai Bolsonaro ter. não teve, Lula não vai ter. Pois é, isso que eu penso também. Eu acho que não vai conseguir. Querer, ele queria. Se o Lula tivesse o apoio que o Bolsonaro tinha para dar um golpe em 2022, o Lula tentaria o golpe. Mas ele não vai ter nem esse apoio. Agora, tu falou que acharam que ia matar o bolsonarismo, mas não matou. A maior forma do bolsonarismo ficar vivo seria quem? O Eduardo, né? Ainda mais com esse movimento de ir para os Estados Unidos. Olha só, eu gosto mais do Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio. Mas eu digo o bolsonarismo, né? Não, mas não deixa de ser. O Tarcísio ontem estava no inteligência lá do Vilela, lá em São Paulo. Porra, falou que ama o Bolsonaro. O Tarcísio falou literalmente que ama o Bolsonaro. E eu acredito sim que o Tarcísio é um cara leal ao Bolsonaro, tem os mesmos princípios, né? E aquilo que eu falei para vocês, no momento que ganhar o Tarcísio ou qualquer um da direita, vai escolher 3 ministros do STF no próximo governo. Mais 2 no governo seguinte. Ou seja, em tese, 2031, 2032, a gente já vai ter uma maioria de direita no STF, se as coisas acontecerem dessa forma. E aí, meu amigo, aí descondena o Bolsonaro. Tá condenado, tá na cadeia, tira da cadeia, bota de novo para concorrer, e aí pronto, meu amigo, aí é festa. A visão é essa. É por isso que eu acho que já tem gente dentro do STF preocupada com essa hipótese, porque eles achavam que iam acabar com o bolsonarismo, já viram que não vão acabar. E bater no bolsonarismo vai acabar causando o efeito Trump. O Trump ganhou muita força lá nos Estados Unidos exatamente porque foi muito perseguido. O povo americano viu ele como muito perseguido. E o que está acontecendo hoje em dia é um desejo da população por alguém anti-establishment, alguém que brigue com o Estado. Quem mais anti-establishment que alguém perseguido pelo establishment? É exatamente o caso do Bolsonaro. O pessoal está criando um monstro. Bolsonaro vai virar um monstro mais adiante politicamente por conta dessa perseguição contra ele.
A questão é que o Trump não foi preso, né? Não foi condenado nem ficou preso. Pois é. Não, e foi rápido a volta, né? Eu concordo contigo que eles estão nessa expectativa, que no momento que condenar o cara, que o cara for pra cadeia, e o brasileiro vai abandonar o Bolsonaro e coisa e tal? Não, mas nesse caso nós temos nós temos a memória infeliz e recente, que foi o Lula. O Lula, né? Então, temos... A questão é, o que tu falou aí, nesse cenário de 5, 7 anos... é um tempo muito grande na cadeia, né? Que talvez mude. Não é uma coisa fácil. A questão do Trump estava muito viva, recente. E do Lula também. Foi foi menos de 2 anos, né? Acho que foram 18 meses. Então, quando você pega... Se esse período se estender muito, né? Se isso não virar já em 27... Se a direita, se o Tarcísio ou o Eduardo chegar no poder e... o Bolsonaro estiver preso, né, é um cenário que... E ele já tem 70 anos, né? Olha só, eu não tenho bola de cristal. Eu sei, ninguém tem como saber, né? Mas assim, o que eu vejo é que você vai estar dando uma força muito grande para o Bolsonaro. Pode ser que ele sobreviva e coisa e tal, e vai estar muito forte lá na frente. Aí vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que a esperança está num período mais curto, né? Assim, tanto dele... quanto do grupo político também. E dos eleitores. Tem uma outra hipótese também, né? Porque se a gente, além de fazer o presidente no próximo governo, a gente tiver uma maioria folgada no Senado, mesmo que não seja o Bolsonaro, que seja o Tarcísio, por exemplo, alguma outra pessoa, você pode indicar 3 e ainda tirar 2 do STF. Por impeachment de ministro do Supremo, né? Se tiver uma maioria folgada no Senado, você faz o impeachment do Alexandre de Moraes e mais um ali, do Dino e do Alexandre de Moraes, e pronto, resolveu o problema. Já temos maioria no STF, sei lá, em 2029, né? Rapidinho. É possível isso? É possível. Eu não acho muito fácil não, tá? Impeachment de ministro do Supremo não vai ser uma coisa fácil, mas é uma possibilidade. Eu ia te perguntar quem é o segundo, tu já respondeu, porque o primeiro, o Brasil todo Moraes sabe. E Dino. Agora, Moraes e Dino. Assim, de novo, não sei, né? Eu tô imaginando que seriam esses dois, porque são os dois mais abertamente anti-Bolsonaro. O Zanin foi indicado pelo Lula, é verdade, mas o Zanin, ele até tem umas visões mais de direita ali em alguns assuntos. É lógico, ele é anti-Bolsonaro, não tenha dúvida, mas ele não é o pior da turma ali, não. Eu acho que se a oposição tiver a possibilidade, vai ser Moraes e Dino. Sim. E no caso do julgamento, o Dino era o ministro da Justiça, cara. Que coisa, né, bicho? O Dino, ele era ministro da Justiça no fato nenhum, e agora ele vai ser o juiz. O cara, não faz sentido nenhum o cara ser o juiz ali, cara. Realmente é uma coisa absurda o que estão fazendo com o Bolsonaro. E é o que eu falo pra vocês, esse pessoal tá fazendo isso porque eles estão naquela expectativa de que o vencedor escreve a história. Então, como a gente vai ganhar essa parada, vamos botar o Bolsonaro na cadeia, a gente vai depois escrever a história, vamos dizer que foi a luta pela democracia e coisa e tal, e vai ser isso que vai estar. Só que eles estão enganados, não é mais assim. Com a informação descentralizada e distribuída, não vai ter mais essa parada. Sempre vai ter o ponto de vista dissonante. Tem até hoje. O Getúlio Vargas, em tese, foi um cara que venceu e escreveu história, né? Tem um monte de gente que gosta do Getúlio Vargas. Mas você vai ver, já tem um monte de gente questionando o Getúlio Vargas. Eu sou um grande crítico do Getúlio Vargas. Um monte de gente fala mal do Getúlio Vargas. Essa história de que ponto de vista unilateral da história acabou, meu amigo. Não tem mais isso, não. E ela falou que onde que o Tarcísio é de direita, então... Qual é o posicionamento do Tarcísio? É porque eu acho que ela deve ter falado isso por conta dele ter feito parte ali do governo Dilma, né? Então agora ele foi ministro do Bolsonaro e ontem estava no podcast lá do Vilela com o Bolsonaro. Eu não sei se a intenção é essa só por conta do governo Dilma, mas eu acho que pode ser também por conta da base de governo, as alianças com o PSD e aproximação com o MDB. Essas questões que vêm da eleição de prefeitura, né? Não sei se você acompanha esse raciocínio, mas tem muita crítica nesse sentido. Eu acho que, assim, ele ter feito aliança com o PSD não é uma coisa depreciativa para ele, porque a verdade é que São Paulo sempre teve uma força muito grande do PSD e do PSDB. Se ele não fizesse aliança com o PSD, ele não conseguiria governar São Paulo, então ele precisa disso, não tem alternativa. E além disso, eu acho que tem uma diferença que muita gente encara direita como conservadorismo puro, né? Eu encaro direita muito mais pelo aspecto econômico, pelo aspecto de
você diminuir o tamanho do Estado, você ter uma economia mais livre, esse tipo de coisa. Nesse sentido, não tem nenhuma questão que o Tarcísio é de direita, certamente é de direita, ele tem feito privatizações, lá em São Paulo está com um projeto de privatização até de escolas e coisa e tal. Então, assim, vai um pouco do que você chama de direita. Agora eu concordo, tem gente que tem visões diferentes sobre o que é ser direita, né? E eu acho que essa questão também do cara compatível com o sistema, né? Com o establishment. De combater com o establishment, porque você tem ali o PSD, né? O Kassab, né? Como um grande papel. E a forma como ele se posiciona quando ele vai se referir, de repente, ao próprio STF. E acho que mas esse negócio é aquilo que eu falo, né? O grande antissistema do Brasil é o Bolsonaro, não tem alternativa a ele. Porque qual que é a vantagem do Bolsonaro? O Bolsonaro já está há 24 anos brigando com o sistema. Sempre que foi deputado, brigou com o sistema, brigou com o pessoal. O Tarcísio começou na política agora. Ele não consegue começar brigando, não consegue começar na janelinha. Por qualquer um que começasse, teria que ceder para alguma parte da política. A política não é uma coisa que você pode chegar lá e sem nenhum apoio, né? Então, enfim, eu acho que é uma questão debatível, isso daí é uma questão de opinião. E 2026 vai ser o debate. Se vai ser 2026. O Tarcísio ou quem vai ser. Quem vai ser a alternativa? A casca do Bolsonaro, né? O que pode ser positivo pro Bolsonaro, por outro lado, as pessoas vão interpretar, será que é positivo mesmo? Porque assim, quando tu pega o Bolsonaro em 2018, era o Bolsonaro sozinho. Hoje, o Bolsonaro já tem ali, o Ciro Nogueira. Antes ele tinha, por exemplo, aquele Onyx, o deputado Onyx, que era um deputado do PP, que era um deputado. Hoje ele já tem um presidente do PP, muito ligado a ele, que inclusive foi ministro, né? Então, assim, a possibilidade do Bolsonaro, numa candidatura dele, ou numa aliança construída por ele, se ele estiver inelegível, de ter uma aliança de PL, PP e talvez até o MDB e partidos grandes, daria sustentação. Politicamente, agora, será que o público bolsonarista vai se agradar com essas alianças? Será que isso vai atender o interesse do eleitor de direita? Aí é o debate de 2026, tá pertinho, né, mano, Walter? Nós já estamos em março de 25. Tem gente que fala assim, não, tá longe. Tá longe não, a eleição é amanhã. É daqui a pouquinho. Inclusive, o Caiado faz eu acho que o Caiado, que já vem botando o nome dele, né, como o candidato do União Brasil, o lançamento da pré-campanha dele vai ser agora em abril. Então, em algum momento, a pré-campanha do Bolsonaro vai iniciar também. Ainda que chegue lá na frente ele não consiga, mas ele vai fazer campanha normalmente. Também acho. Até o último minuto. No último minuto, se não der, aí ele vai botar alguém, não sei quem. E talvez por isso que a intenção de correr com esse processo. Pode ser. Porque para diminuir essa esperança do Bolsonaro presidente. Pode ser também, é verdade. Bom, estratégia deles, né? Nós vamos acompanhar e vamos ver. E o camarada falou o seguinte: vou ver para fortalecer a firma e me informar, pois tudo que o Peter fala acontece o contrário. E aí, Peter? Eu não sei onde é que o pessoal tirou essa ideia, cara. Ao contrário, eu acerto a maior parte das coisas que eu falo, meu amigo. Eles falam isso porque eu disse que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Bolsonaro perdeu a eleição por 0,9% dos votos, porra, uma coisa perfeitamente razoável. Eu não sei onde é que o pessoal tira esse negócio aí, mas beleza, se ele acha que o que eu falo tá errado, é só seguir o contrário. Boa sorte pra ele, porra. Eu acho que é por conta da questão da Ucrânia, no caso, né? Porque eu falei que o Putin não iria invadir a Ucrânia e daí o Putin invadiu a Ucrânia. Também, outra coisa que, porra, eu tenho certeza que se o Putin hoje soubesse, que a gente sabe, não teria invadido. Invadiu porque ele estava errado e eu estava certo. Ele não deveria ter invadido. Entendi. Pô, como diz o Monark, entendi. Posso fazer nada. Não, e eu acho que é também por conta da posição da possibilidade de vitória, né? Tem gente convencida que a Ucrânia perdeu a guerra? Que que tá ganhou? Perdendo, Bom, boa sorte, vamos ver então. Isso daí não tá decidido ainda. É isso, eu ia fazer uma provocação aqui, mas melhor não. Vamos deixar o clima assim. Vai lá, mano, volta. O camarada aqui chamado Só se desilude quem se ilude. Não precisa ter um presidente alinhado com a Rússia, bastava ser neutro. Mas colocaram um palhaço ladrão e deu nisso, né?
a afirmação aqui do só se desilude quem se ilude. Ele isso. certamente está iludido com o Putin, porque o Zelensky, ele foi comediante durante muito tempo, mas ele já há bastante tempo, antes até de ser candidato, ele se tornou um empresário, ele era dono de uma empresa de produção na Ucrânia. Ele está muito mais para Silvio Santos do que para Danilo Gentili, no final das contas, lá na Ucrânia. Já era muito rico por lá. A maior parte da produção da televisão ucraniana é produzido pela companhia dele, que é a Quarteirão 95. Então, chamar o cara de palhaço, ok, eu entendo, o pessoal Russetti chama mesmo, mas não quer dizer nada. E ele já era muito rico antes de se tornar presidente da Ucrânia. Foi eleito com uma aprovação enorme. Aqui no Brasil, né, nós tivemos vários momentos, o Danilo Gentili, né, tendo um protagonismo na política. É como se o Danilo Gentili fosse presidente, ou não? É como se o Silvio Santos fosse presidente. Silvio Santos. Ele é muito mais parecido com o Silvio Santos do que com o Danilo Gentili. Ou, se você pegar nos Estados Unidos também, o Ronald Reagan foi um excelente presidente americano. E era um ator que fazia, inclusive, comédia. O Ronald Reagan fez comédias também. O principal dele era um faroeste, mas ele chegou a fazer comédia também. Ou seja, essa ideia de desqualificar o Zelensky por causa da carreira dele como ator, eu sinceramente não consigo entender. Quer dizer, eu consigo entender como propaganda russa, né? Propaganda russa, realmente eles fazem isso. É isso. Vai lá então, mano, Val, tá respondido.